Cobres da Leste, Cobres da Leste, Cobres da Leste, Cobres da Leste. Boa tarde, galera. Estamos aqui em Cobres da Leste, Macaco, Eltinho, o D. Hoje vem prestigiar esse grande homem, Hélio Bressan. Beleza aí, meu brother? Com a gente, meu querido. Na hora, boa tarde aí. Nossa. Legal. Fala aí, irmão. Hélio, conta um pouco da sua história. Quem é você, Hélio Bressan, o doutor? Doutor também já fica de mim, mas é assim, não, mas isso é cultura no Brasil, mas é legal, não, você quer, mas é assim, eu sou filho de 2 operários, nasci na maternidade do Brás, mas a minha região era a leste de São Paulo, Aricanduva, aí morei em Aricanduva durante um tempinho, depois eu fui para o lugar Alto da Moca, que na verdade ali é meio Alto da Moca, meio Água Rasa, em frente ao cemitério da Quarta Parada. O pessoal que é da Zona Leste. Não, eu que assombrava os caras. Naquela época. Não, eu era criança, rapaz, 7 anos, 6 anos. Eu morava. Mas vou te falar uma coisa, hein? Morar em frente do cemitério tem uma coisa de bom. A vizinhança não reclama de nada. Você pode fazer o barulho que você quiser. É uma paz. Fazer uma farra de noite e ninguém reclamava de nada, cara. Aí eu fui lá. Assim, tenho muito orgulho do meu pai, da minha mãe, que são... A minha mãe trabalhava no Matarazzo, na fábrica, tecelagem. E o meu pai era tipógrafo, que é uma profissão que hoje nem existe mais. O tipógrafo, ele pegava aquelas letrinhas pequenininhas, escrevia tudo ao contrário, porque na hora de imprimir, ela tinha que vir então o cara tem que escrever ao contrário. Hoje não precisa mais disso que você tem. Tipo uma ambulância. Hoje tá tudo no... Mas tinha que ter uma cabeça do caramba, porque ver tudo, começar... Meu pai tinha uma coisa que era muito legal, a caligrafia. A letra do meu pai. Meu pai tinha... Naquela época a gente chamava 4º ano do grupo, né? Que era... Como se fosse hoje a 4ª série, 1º, 2º, 3º, 4º ano, parou, A minha mãe é a mesma coisa. Mas eles, qual que era o negócio? O negócio assim, falou, ó, você tem que estudar, você tem que estudar, você tem que estudar. Sempre essa história foi sempre muito batida na minha casa, sabe? Eu tenho um irmão, meu irmão é médico. Eu e meu irmão somos filhos do mesmo pai e da mesma mãe. E o meu pai teve mais 2 filhas com uma outra mulher, gente que eu adoro, são minhas irmãs também, a Fernanda, que bom. Fernanda, Ana Carolina, pelo amor de Deus. E aí? Você ou não, mas o meu irmão é mais velho. Porque é o médico. E eu, assim, cara, mas então, eu estudava de noite e trabalhava durante o dia. Por isso que eu falo para os caras, às vezes os caras ficam, como é que é isso aí? Eu sei o que é marmita. Entendeu? Eu sei o que é uma marmita, você quer comer uma marmita, arroz, feijão e ovo, eu sei o que é isso, entendeu? Eu sei o que é chacoalhar dentro de um ônibus apertado, todas essas coisas aconteceram na minha vida. Mas lá na Zona Leste, os busão lá não precisa nem falar, meu, não precisa nem falar. Não precisa nem falar. Que vem de lá, porque... Mas eu tô falando de coisa de 40 anos atrás, 50 anos atrás. Lotado já? Cara. Você não entrava... Você hoje é pior. No ônibus, os ônibus paravam tudo no Parque Dom Pedro lá. E na Praça da Sé. Na verdade tinha a Praça da Sé, a Praça Clóvis, que é onde fica o Corpo de Bombeiro. Isso. E o Parque Dom Pedro, que era o terminal que eles estavam fazendo e tal. Começou todo mundo lá. Tanto é que a gente brincava, né? Você se perdia em algum lugar que você estava, você não sabia para onde estava, falava, preciso pegar um ônibus aqui pro Parque Dom Pedro. Verdade, até hoje assim, né? Até hoje. De lá o cara se virava. Rádio pra ir, né? E daí foi surgindo, você virou delegado, como é que funcionou? Aí eu fui fazer uma faculdade de Direito. Certo. Fiz a faculdade de Direito e tal, comecei a advogar. Comecei a ganhar um dinheiro bom, tava indo bem, muito bem. Mas assim, a polícia é uma paixão, cara, é um negócio de louco. Eu não sei se era, mas é que a polícia era mais. Entendeu? Pô, eu queria ser polícia. E também tinha, assim, tipo, incentivo da minha mãe, do meu pai, né? Mais da minha mãe. A minha mãe tinha aquelas ideias, falou assim, você vai ter salário, você vai ter 13º, e não sei o quê.
Não, os pais pregavam muito isso antigamente, né? Cara, então era uma garantia que as pessoas queriam que você tivesse para você não passar uma necessidade. Eu vou falar para vocês, cara, eu não passei fome. Se eu falar que eu passei é mentira. Mas vontade de comer uma porrada de coisa, eu passei vontade de comer. Porque a gente não tinha, meu, nós era muito pobre. Não, e a gente era pobre. Pobre. Sabe o que é pobre? Pobre. Só isso. Então, a única chance que a gente tinha de subir na vida era se estudasse. Vai estudar. Até hoje, né? Até hoje, vou pra polícia, até hoje. Mas hoje eu quero dizer o seguinte, você consegue, por exemplo, você monta às vezes uma fabriquinha de estamparia de camiseta. Por de repente você estoura, meu, quando você vai ver, você está com uma tremenda numa fábrica. Entende o que eu quero dizer? Naquela época você não tinha essa chance. Né? Você fala, vou vender ovo de galinha na rua. Você começa a vender ovo de galinha na rua, daqui a pouco o cara montar uma lojinha, não sei o quê, agora o cara vai ver. Você tem 2 milhões de galinhas botando. E ser policial começou de você mesmo? Foi o primeiro ou tem alguém na família? Não, só eu. Você foi só eu. Fui e primeiro. os filhos não quis seguir? Graças a Deus não. Só um que quer, mas eu estou tentando demover da cabeça dele. Doutor, me fala uma coisa, mas o senhor chegou a trabalhar, tipo assim, policial na rua ou você já entrou delegado? Não, entrei delegado. O que foi muito legal você falar isso. Sabe por quê? Porque eu acho que não devia ser assim, para ser sincero para você. Eu acho que a gente devia entrar numa carreira, por exemplo, um investigador, um escrivão, e ir subindo. Eu imaginaria. Se você for no Japão, né, o cara começa lá rodando bastão, ele toma conta de um quarteirão. Então, quando você chega a um posto de comando, você sabe o que é rodar um bastão, entendeu? Quando chegou lá em cima... É diferente. Eu fui aprender a ser polícia na mão do investigador e dos escrivão trabalhavam comigo. Eu dei sorte de pegar 2 caras maravilhosos que me ajudaram muito, entendeu? E você vai aprendendo. Aí o tempo vai passando, você vai pegando. A polícia é o seguinte, ninguém gosta de polícia. Ninguém gosta. Não nem falar que gosta, quem não gosta. Essa é a verdade. Mas assim, é uma coisa que precisa, quer dizer, Sim, nós conseguimos manter a ordem, porque senão isso aqui vira uma baderna, já é meio bagunçado. Você viu lá no Talibã lá, expulsaram todos, expulsaram tudo, virou, como você dizer, uma zona. Acabaram. É isso aí. O país empobreceu, a economia caiu para baixo, acabou. Outra coisa maravilhosa que você falou, sem uma segurança forte, uma segurança robusta, que eu quero dizer, eu estou falando forte de ser arbitrário, não é nada disso, estou falando forte, uma segurança que você possa falar, posso sair da minha casa 10 horas da noite e andar na rua sossegado. Sem isso, não tem país que consiga progredir. A segurança é de suma importância para tudo. Claro, você vai falar, mas você é um cara da segurança, está puxando a brasa para tua sardinha. Tá bom, eu tô. Agora eu falo para vocês, se você não tiver segurança, você não vai na padaria comprar um pãozinho, meu brother. Você não vai no médico, você não vai na escola. Tá aí os exemplos do Rio de Janeiro. Quantas vezes vocês viram fechar a escola lá, que não estava trabalhando porque os caras estavam trocando tiro com todo mundo lá? Aí as crianças não vão na escola. Então, a segurança é importante. Né? A população que perde, cara. A população. Teve uma época em Minas também que a polícia estava em greve, o pessoal estava saqueando as lojas. Cara, vira um caos, Então, a polícia precisa, né? O que a gente quer é o respeito. Mas aí eu tenho que falar uma coisa para você. Eu acho que essa relação polícia e sociedade degringolou dos dois lados, cara. Degringolou da sociedade não respeitar e degringolou também da gente, sabe, você não pode abordar um cara e dar um tapa na cara do cara, isso não está errado, entendeu? Você vai abrir a perna do cara, dar um chute na perna do cara, mesmo que o cara seja ladrão, seja safado, sem vergonha, você não tem o direito de fazer isso. A polícia não ganha o seu salário para bater nos outros, a polícia ganha o salário para prender o cara que faz a coisa errada, é diferente a história, entendeu? Então você tem que saber como é que você faz esse tipo de coisa. E você começou onde, Hélio? Começou aqui em São Paulo mesmo? Eu comecei... Aqui em Barueri? Como você começou a sua trajetória? Eu comecei estagiando no departamento de homicídios. Fiquei lá uns 3 meses lá e tal. Aí depois de lá tinha que ir para o interior, porque havia um compromisso do governador de colocar delegado em todas as cidades.
E aí eu fui parar numa cidade que chama Águas de Santa Bárbara, com 5 mil habitantes. Tranquilo. Fiquei lá 5 anos e meio nessa cidade. Acredita isso? Cidade pacata. Agora, uma lição de vida pra mim, porque eu era nascido e criado em São Paulo. Aí você está em São Paulo, cara, 5 mil pessoas, às vezes tem num prédio só. Verdade. Não era a cidade inteira. No metrô, né? Quando passa lá. Ou no próprio metrô. Até mais, né? Aí, pô, aí você vai ver os valores daquela gente. Eu era um cara que só gostava de rock, modo de falar. Cheguei lá e comecei a cantar sertanejo, cara. E aquilo. Só música caipira. Putz, você era uma dele. Não, cantar. Deixa eu ver, né? Entendeu? Pá, começava lá, pô, gostei da música, era uma coisa legal. E a gente ali puta, aquelas festas de peão. Eu era, pô, imagina, eu tinha 28, 29 anos de idade, meu amigo. Não, eu era meio enrolado, mas. Oh, meu Deus. Ah, meu Deus, que fase boa da minha vida. Foi muito legal. De lá, você foi pra outra. De lá, arrumei uns filhos lá e. Nós estão tudo comigo. Depois vai voar, hein? Vai começar a aparecer os filhos de lá, pai. Meu pai. Meus filhos são todos meus filhos mesmo, não tem porra. Aí eu fui pro interior, fiquei lá. De lá fui para outra cidade, que era Piraju. Piraju, Avaré, fazia plantão Avaré e tal. Longe pra caçamba. Não, até que não, dá 200 e pouco. Oh, meu Deus. 220 quilômetros, tava bom. Aí fui pra lá, fiquei, e aí, pum, voltei para São Paulo. Aí fiquei em São Paulo mais um tempo. Foi assim, no interior, logo que eu fiquei uns 8 anos e meio para lá. Aí voltei, fui para São Paulo. Quando eu fui para São Paulo, fiquei, sei lá, acho que mais uns 4 anos, mais ou menos, um pouco aqui, um pouco ali, um pouco aqui, um pouco ali, mas eu nunca fui de mudar muito de lugar, eu era mais fixo no lugar. E depois vim para cá, para Barueri, e fiquei aqui quase 10 anos como delegado titular do município. E aí, melhorou muita coisa aqui? Fiquei sabendo que tem um projeto chamado Consegue. Como é que funciona esse projeto? Então, o Consegue é um conselho comunitário de segurança que tem no estado de São Paulo inteiro, não é só aqui. Ah, tem Todo São Paulo inteiro. Só aqui mesmo. Não. Aqui o que aconteceu de especial é que nós ganhamos o prêmio de o melhor Consegue do estado de São Paulo quando eu estava aqui na minha administração. Conselho Comunitário de Segurança. Então, as pessoas se reúnem lá para discutir, para dar dica de segurança, para fazer reclamação. Hoje o Consegue abrange muita coisa, ficou muito grande. Você tem muita experiência na segurança também, né? Você já passou pelo consumidor, Foi pro consumidor também, trabalhei no consumidor. Mas isso aqui a carreira da gente é assim mesmo. Você um dia está aqui, um dia está lá, você vai andando. Você não pode ficar parado. Se você ficar estagnado, cara, e é bom porque você conhece as diversas áreas que tem dentro da polícia. Simutran também, né? Lógico, até porque depois você vai comandar. O que é? Simutran? Não, Ciretran. Ciretran? Não é Simutran, não. Na época, Ciretran é o seguinte, que o Detran em São Paulo, o Detran, quem cuidava era a polícia. Certo. Né? De emplacamento de carro, de carteira de habilitação, toda uma parte burocrática. E nas cidades da grande São Paulo e do interior, você não tinha um Detran, você tinha uma Ciretran, que era uma circunscrição regional de trânsito, porque é Ciretran. Então, E aí, por exemplo, os caras que são daqui fazem exame de motorista aqui, os carros daqui emplacam aqui, entendeu? Então era essa a história. Subordinado, a gente era subordinado ao Detran, mas então eu comandei a parte de trânsito e comandava a parte da Polícia Civil também. Era bastante coisa. E aqui tem um episódio muito legal da minha vida aqui, que é assim, eu vim pra cá em 2003, mas final de 2002, começo de 2003. E hoje já veio pra cá? Não, fui para São Paulo, depois de São Paulo eu vim para cá. E aí eu estava aqui e nós começamos a reformar a delegacia. O prédio da delegacia era uma coisa horrorosa. Fica aqui próximo? Aqui em cima no Boa Vista, é bem pertinho daqui. Daqui lá deve dar uns 5, 10 minutos no máximo. O que aconteceu? Naquela época não tinha a Lei Maria da Penha. Então, a mulherada
infelizmente, né, acabava sendo agredida, ou pelo companheiro, pelo marido, qualquer coisa assim, mas a lei naquela época não tinha. Você não tinha como prender o cara, segurar o cara e tal. Então o cara já estava normalmente meio chutado, aí ele saía de casa, a mulher conseguia sair, vinha na delegacia para fazer um BO. Na verdade, elas vinham na delegacia mais para procurar proteção, né? Porque o cara de fogo, de repente, faz uma besteira, agride mais, acaba até matando a mulher, e a gente vê isso. E aí a gente, o que eu fiz lá? Montei uma coisa chamada Casa de Amparo à Vítima. Então eu pegava essa mulherada e já abrigava dentro da delegacia. Eu tinha cama, eu tinha... Lá já na hora. Não, deixava elas lá. Quer dizer, você já fazia a proteção delas, entendeu o que eu estou falando? Sim. É muito difícil, a situação de mulher que é agredida é uma situação extremamente grave, cara. A gente, não é possível aceitar isso. A gente tem que pensar assim, pensa na sua mãe. Você gostaria que seu pai batesse na sua mãe? Não pode. Porra. Então você também não deve bater em ninguém, você quer bater na mulher, para com isso, né? Mas infelizmente tem uns caras que às vezes não acham, eles não se julgam maridos, companheiros, se julgam dono da mulher. E aí acaba fazendo essa atrocidade que é agredir uma mulher. Então a gente a protegia, porque aí você deixava ela guardada dentro da delegacia. Tinha chuveiro, tinha lugar para tomar banho, tinha como é que fala, um leite para a criançada, uma bolacha, você deixava uma proteção. Porque sempre foi necessário. Esse projeto foi seu, você que iniciou esse projeto. Legal, bacana. Fiz isso aqui. Pelo projeto. Começou aqui, depois que eu fiz aqui, em alguns outros lugares começaram a fazer também. Mas isso ficou de uma forma tímida. Porque assim, é muita responsabilidade você deixar alguém sob a sua guarda. Entende? Verdade. Então os caras falam, peraí meu, aí quem tem que cuidar é assistência social. Mas a minha preocupação naquela época era uma coisa diferente, quer dizer, se essa mulher voltar para casa dela, se o cara voltar para casa e ela voltou, ela vai estar sozinha de novo, se o cara souber que ela veio na delegacia, vai bater nela de novo. Então, você não podia deixar isso acontecer. Isso me dá bastante alegria, bastante felicidade. Pelo projeto. Fiz brinquedoteca dentro da delegacia. Pelo projeto. A delegacia ficou Você é conhecido como delegado sorridente, né? Onde chega, abre o ar tudinho, mais leve, né? Mais ou menos. E aí, conta alguma história engraçada que teve assim, que ficou marcado, só fiquei sabendo tal de capivara. Cidade de capivara. Vocês querem, todo mundo quer me fazer confessar um crime, viu, meu? Quer essa conversa da capivara. Confessa aí. Mas olha, eu até posso falar porque já está prescrito mesmo, ninguém pode fazer mais nada. Mas isso, brincadeiras à parte, né? Eu quero dizer o seguinte para vocês. A gente, entre a aplicação da lei pura e seca e o bom senso, você tem que ter bom senso, cara. Porque essa história da capivara é uma história simples. Um agricultor, um sitiante, uma pessoa que você olhava a mão dele aqui cheia de calo, aqui assim, ó. E eu não conheço um ladrão que tem mão cheia de calo, nenhum. Muito bem. Ele chega lá junto com 2 policiais militares e me fala assim, né? Pô, doutor, mas eu chamo esse cara aí com essa espingarda, essa capivara morta. Poxa, levaram tudo pra delegacia. Trouxeram o cara. Naquela época o cara ficava em cana por causa da capivara, entendeu? Tá bom. Aí eu falei pro cara assim, falei, ó, senhor, vocês viram ele matar a capivara? Não vi. Tá bom. Aí eu virei pro cara e falei, ó, vou te fazer uma pergunta, presta atenção. Se você falar pra mim que sim, eu vou prender você, vou te botar na cadeia. Se você disser que não, eu vou fazer um boletim de ocorrência e você vai embora. Beleza? Falou, sim senhor. Foi o senhor que matou essa capivara? Falei, fui eu, sim senhor. Eu falei, ó, presta atenção, o senhor não entendeu, eu vou fazer a pergunta. Formular de novo. A essa altura os 2 PM já estavam chorando de rir. Porra, não é possível, meu. O cara falar que sim, meu. Tá bom. Ó, meu senhor, aconteceu um negócio assim, assado. Se você falar que sim, eu vou te prender. Se você falar que não, eu vou mandar você embora. Tá certo? Tá certo. Você entendeu? Entendi, sim, senhor. Foi o senhor que matou essa capivara? Sim, senhor, fui eu, sim. Eu virei para os PM e falei, vocês estão vendo que ele falou que não foi ele, então não é ele, faz um BO aí e manda esse cara embora daqui. Você imagina colocar um sujeito daquele, um trabalhador, gente honesta, gente direita, e você botar na cadeia. E isso, ó,
É o que eu falei pra vocês. Nascido e criado em São Paulo. Aí eu fui pro interior. Você tá lá na delegacia, o cara chegou pra mim e falou assim, doutor, o porco do vizinho entrou lá, comeu meus milhos e tal, não sei o quê. Acontece isso lá, cara? Pô, lógico que acontece. Agora, então, mas ó, pra nós, que somos criados em São Paulo, o que é comer uma espiga de milho? Pô, meu. Não, verdade. Então, agora aí você vai entender o que eu vou falar pra você. Por isso que eu fiquei feliz. Eu aprendi muito com isso lá. Para aquela espiga de milho chegar daquele tamanho que chegou, esse cara acordou 4 horas da manhã, esse cara foi lá, meteu a enxada na terra, jogou a semente, teve que dar um jeito de regar, teve que, entendeu? E toma conta daquilo, a hora que cresce o porco do cara vai lá e come. Dá de ganhar, Você tá entendendo? É outro valor, cara, é outro valor. O valor não é só o valor da espiga. Sim, o cara é o trabalho. suou, meu, o cara levantava de embora. É frio, é sol, é o que fosse, não tinha. Então, você tinha que dar valor na vida, naquilo que aquele cara estava falando. Aí você chama o cara lá e falou, meu, como é que comeu as espigas lá? Pá, foda, eu tô só desculpa. Então você se vira com ele aí, acerta com ele aí, paga ele aí e tal. E aí você tentava contemporizar, porque uma cidade muito pequena, 5.500 habitantes. Praticamente todo mundo conhece todo mundo, né? Todo mundo conhece todo mundo. Não é praticamente, todo mundo conhece todo mundo. E ó, todo mundo é parente de todo mundo ali. Quem não é parente casou com o outro casou com um, outro é verdade. Não sei o quê. E aí se você falar uma coisa para um, você tá conversando com o cara e fala, fulano lá, se você for dar uma gazeteada, né? Tal, não sei o que, o cara fala, então esse aí é meu primo, é a mulher da minha tia, sei lá, qualquer coisa Casado assim. Então todo mundo está envolvido, né? Todo mundo conhece todo mundo. No interior, assim, é diferente, como o São Paulo, porque lá é mais roubo, tipo, roubo de galinha. Não, mas ali não tinha nada, bar, cara. Briga de boteco. Não tinha isso, nem isso tinha lá. Não. Lá, o que tinha lá? Lá era uma cidade turística, né? Lá tem Águas, que é uma água que faz bem pra pele e tal. Águas de Santa Bárbara. É a penúltima cidade da Castelo Branco, depois já é Santa Cruz do Rio Pardo. E aí o que aconteceu? Era uma cidade que não tinha nada para ninguém roubar, para fazer nada. Não, eu tô te falando, 5.000 pessoas, todo mundo conhece todo mundo. 5 anos e meio por lá. Fiquei lá 5 anos e meio. E aí, o que você tinha lá? A Castelo Branco pegava do quilômetro 265 ao 305. Então, os dois lados da Castelo. Então você tinha o que? Acidente de trânsito, batida de caminhão, coisa de carro, qualquer coisa assim, alguém que dormia no volante, essas coisas aconteciam. Então o movimento da delegacia era isso, agora crime não tinha. E quando você saiu de lá e veio pra cá pra Sampa? Mas aí já era diferente porque, veja, eu saí daqui, fui pra lá, aí eu voltei. Então eu já tinha um conceito da cidade grande. Então quando isso. Você foi pra lá, você ficou entediado. Você sabe o que me deixava entediado lá, cara? Era domingo, depois da hora do almoço. Ah, por quê? Porque a cidade ficava completamente parada. Principalmente quando você pegava esses finais de semana prolongados. E aí o que acontecia? Todo mundo, porque lá tinha um problema. Os homens, não é lá, não tem problema. Os homens ficam mais na cidade, porque o cara é sitiante, o cara se vira. Mas as mulheres não, as mulheres têm que ir embora porque não tem serviço, não tinham de trabalhar. Então vinha para São Paulo. E aí chegava, quando chega esses feriados prolongados, vai todo mundo para a cidade ficava lotada. E eu tinha amizade com todo mundo, brincava com todo mundo. Então, era muito legal. Mas, e aí na sexta-feira à noite já começava a ferver. No sábado era o dia inteiro e tinha festa e tinha não sei o quê. No domingo, na hora do almoço, todo mundo ia embora. Aí você sentava lá e ficava olhando. Pra baixo, imagina, hein? Você não fazia pra baixo, ligado, só opa, aqui. Mas era legal, cara. Agora fala um pouco da sua candidatura, por que você saiu do delegado e quer ser deputado estadual? Explica pra gente aí. Você sabe que é assim, né? Eu fiquei. Eu comecei a ter uma rede social, começou a crescer muito. Eu tenho uma rede social que
que começou a crescer um pouco, até em razão do Da Cunha, como eu estava falando, todo mundo conhece o Da Cunha, sabe quem ele é. E o Da Cunha fazia alguma coisa, eu era chefe dele. Era ou é? Não, eu era, né? Agora não, ele está afastado, eu também estou. Nós dois estamos afastados para a disputa política. Ele é candidato a deputado federal, eu sou candidato a deputado estadual. Não sabia não, pô. E aí, o que aconteceu? Ele, às vezes, ele ia lá fazer um negócio e falava para segue meu chefe, pô, meu chefe é um cara lindo, maravilhoso. E, já é azul, e desabava a gente na minha rede social. Garantando, é azul, é azul. Aí, quando chegou, nós estamos em 22, em 21, no começo de 2021, eu devia ter uns 100 mil seguidores. E aí os partidos políticos vieram tudo em cima de mim. Sai. Não quero, não vou. Não vou. E assim foi indo. Só que a rede continuou crescendo. Hoje eu tenho 850 mil seguidores. Quase 1 milhão, hein? Aí o que aconteceu? Os caras me chamam, eu comecei a reconsiderar. E eu vou falar um negócio aqui, os caras às vezes pensam que eu estou brincando, mas não é não. A primeira coisa que eu fiz foi eu falar com Deus. Senhor, vou ou não vou? O que eu faço? Né? E ele falou que sim, senão não estava aqui, né? Aí falei com a minha família, falei com os amigos, não, você tem que ir, você sempre foi político, vai lá, vamos, a gente vai te ajudar. Porque a campanha é uma coisa muito difícil, cara. As pessoas não têm a noção. Você cansa física, mas você cansa muito mais mentalmente. Você fica cansadíssimo. Tem muita cobrança? Uma correria, bastante. O pessoal pede muita coisa? Não, cobrança sim, no sentido de, vem aqui, vamos lá, tal. Mas a campanha é muito cara, financeiramente falando, e é muito desgastante, não é fácil. Estou sendo sincero para você, é muito, muito difícil. Mas tá bom, vamos para as brigas? Vamos para a briga. E aí eu achei que tudo que eu já fiz dentro da minha vida, né, sob o ponto de vista principalmente da polícia... Quanto tempo o senhor ficou na polícia? 35 anos. 35. Eu teria condições de fazer alguma coisa em prol da segurança do Estado. Mas eu também não conheço só segurança, eu sei o que é saúde, eu também sei o que é educação. Não sou um expert, né, não sou, entendo muito mais de segurança. Mas seja lá como for, você tem que saber fiscalizar, né? Essa é a função de um deputado. E mais a mais, com todo o respeito do mundo a quem quer que seja, né? Eu acho que a gente precisa renovar, cara, precisa ter gente nova, com compromisso. E o seu partido, o que você oferece para nós? Eu estou no PSD. O PSD é mais fácil eu falar que é do Kassab, porque aí a turma já sabe quem é. O Kassab é um cara que tem compromisso, é um cara que tem palavra. E olha, vou falar um negócio pra você, cara, eu tenho muito pouco tempo de política, mas você começa a ver as coisas, o cara fala uma coisa de pé, quando ele senta já mudou, sabe, é uma coisa de louco. E o Kassab é um cara que o que ele falasse é A, B e tá resolvido o problema. Não se fala mais nem. Isso é muito importante pra gente, até para que você possa ter uma situação vamos dizer, uma garantia de que você está conversando com alguém que não vai te largar falando, pedalando amanhã. De 1984 para cá, tudo que foi feito de lei, com exceção dos crimes hediondos, tudo que foi feito de lei só foi feito para beneficiar vagabundo. Essa é real, cara. Essa é real, não tem outra história. O crimes hediondos deu uma apertada, deu. Mas aí, dali 2 minutos, você dá progressão de regime até para quem está nos crimes hediondos. Você dá visita íntima para estuprador, cara. Você acha que tem cabimento uma coisa dessa? É o governo, né? O sistema. Mas não é o sistema, é a lei. Então nós temos que mudar a lei. O parlamento é para isso mesmo, é para mudar a lei. E é esse o compromisso que eu tenho com os caras que estão dobrando comigo, que são deputados federais. E eu, no âmbito estadual, né, na parceria de desenvolver ações que a gente já fez. Ó, a gente fala, o que você quer falar, mas a real é essa. Nós estávamos, por exemplo, na 8ª seccional em São Mateus. Legal? Do lado de casa. Distribuímos 11 mil brinquedos no Natal. Nós, na Páscoa, 3.500 ovos de Páscoa.
As pessoas precisam entender que essa troca de informação e de energia entre a polícia e a sociedade gera bons frutos. Porque aí a gente consegue ter informação, e a polícia precisa da informação, para não cometer uma injustiça, para tirar de circulação as pessoas que estão... Vamos pensar aqui, nós temos um tempinho para falar, né? Então eu vou falar um negócio. Vamos pensar num cara que mora numa comunidade. Hoje não tem mais favela, mudou o nome, mas é comunidade. É, legal. O cara mora na comunidade. Ele acorda às 4h30 da manhã, 5 e pouco ele sai, levando aquela marmita que eu falei de arroz, feijão com ovo, chacoalha que nem um desgraçado dentro de um ônibus apertado. Legal? Vai trabalhar que nem louco, volta às 4h30, 5 horas, aí ele já chega na casa dele, ele não tem nada de... O que esse cara tem na vida? Nada. Fim do mês ele ganhou R$1.300, tá certo? É o que o cara ganha. Tá bom. Aí você pega o filho desse cara, com 12, 13 anos, o que ele faz? Ele é olheiro do tráfico, ele enfia 5 conto no bolso. Ele trabalha num horário tranquilo, ele tem a chance de fazer as coisas da maneira como ele quer, já ele tem uma motinha para estar andando, já pendura uns ouro no pescoço, já sai com as meninas mais bonitinhas e tal. Então, qual é o exemplo que eu dou para esse menino? Se você estudar, se você se esforçar, você vai ficar igual ao seu pai. Ou seja, você não vai ter nada na vida. Verdade. Quer dizer, nós precisamos mudar isso, cara. Porque é muito simples só você falar, esses caras são vagabundos, esses caras não sei o quê. Ao contrário, dentro das comunidades, 90% do pessoal que está lá dentro é gente da melhor qualidade. 95%, a gente trabalhadora, a gente que soa. E o Estado não faz a parte dele. Porque aquele cara não tem remédio, ele vai aonde? No traficante pedir e o cara dá. O cara não tem o gás, o traficante dá o botijão. Mas o custo disso é muito alto para a sociedade. Você entende? Porque ele simplesmente subjuga toda aquela população que está lá. E subjuga de que forma? Na bala, na forçada, na bronca. Quer dizer, não é isso que a gente quer. Eu não quero isso para os meus filhos, não quero isso para os meus netos, não quero isso para ninguém. Você veio para mudar isso. Quero mudar esse sistema. Não é uma coisa que você vai assim, eu estou eleito amanhã, resolvi todos os problemas. Não, mas você precisa dar, toda a caminhada começa com o primeiro passo, irmão. Vamos dar o primeiro passo, vamos mudar essa história. Mais do que isso, eu vou falar uma coisa para você. Faz 28 anos que um partido governa o estado de São Paulo. Faz 28 anos que a segurança está assim, a saúde está assim, a educação está assim. Eu dou sempre esse exemplo. Se você vai fazer um bolo, você põe 50 gramas de farinha, 3 pitadas de sal, uma colherinha de fermento, 3 gemas de ovo. Dali a pouco você faz de novo, põe a mesma receita, o bolo vai ser sempre igual. Sim. Então muda a receita. Agora, se você está feliz, se você acha que está bom do jeito que está, tem que ficar com esses caras que estão aí. Mas se você achar que não dá, nós temos que trocar, nós temos que botar gente nova. Você vê, o atual governo fez o quê? Botou uma câmera no peito dos PM. Legal, para vigiar quem? O PM. Sim. Então, agora eu pergunto para você, e o cara que teria que ser vigiado e está em liberdade, que é onde tinha que meter uma tornozeleira no cara, não põe. Então você vigia a polícia, não vigia o cara que precisa ser vigiado. Você pega uma lei Maria da Penha, fácil. Você acha que a mulher está protegida porque ela tem um papel escrito na mão dela dizendo que o cara tem que ficar a 500 metros? Jamais. Você tem que fazer o quê? Você tem que meter uma tornozeleira no pé do cara e gritar no telefone dela. Quando o cara chegou perto, opa! O cara tá chegando aqui, o cara tá na esquina da minha casa, ela já tem como se defender. Então o cara mata ela, depois que matar que sair, eu vou falar, olha, coitada. Você tá entendendo? Então, você precisa fazer muita coisa, mas muita coisa. Muita coisa da candidatura, né? Precisa alterar.
A experiência E por que disso tudo, não né? se faz? Não se faz porque não quer. Você entendeu? As pessoas. É vontade política, cara. Vontade política. Entendeu? Os caras acham que. Nós vamos. Sabe qual que é a ideia dos caras? É dar arma e viatura. Eles querem ver a viatura passar lá, fazendo um puta escândalo, diz, demos viatura nova. Você dá uma viatura para um cara que custa 150 mil reais e ele ganha 4 pau por mês. Se ele bater aquela viatura, como é que ele faz? Sai do bolso dele? Meu É amigo. mesmo? Sai tudo do bolso, cara? Você vai ter que se virar para arrumar aquilo. Toda troca de Cara, é vistoriada. então, é lógico. Então, eu vou dizer o seguinte. A polícia militar sofre, a polícia civil sofre, as guardas municipais sofrem e eu defendo que a guarda municipal tem que virar polícia municipal. Eles já fazem o trabalho de polícia e eles têm que virar polícia porque eles conhecem muito melhor o território. Sempre estão ali, né? Agora, é lógico, e outra coisa, né? Se não estiver funcionando, o que você faz? Você cobra o prefeito, você cobra os vereadores. Agora, fala pra mim, quem que cobra o governador? Quem que vai lá no Palácio dos Bandeirantes e fala pra ele? Mas o prefeito vai no supermercado, para na quitanda, entra na farmácia. Conversa com o outro. Você tá entendendo? Então, e ele sabe, porque aí a população vai lá, vai falar pra ele, falou, meu, tá tendo 10 roubos por dia lá, você não vai fazer nada? Aqui, por exemplo, em Barueri, a guarda é fantástica. Fantástica. O tempo que eu estava aqui tinha 651 homens. É gente pra caramba, Mas presta aqui no um Barueri, maravilhoso lá pra serviço. Jandira Não, também, não. Alphaville, Daqui, as guardas têm atuação dentro do seu município. O que eu acho que a gente tinha que ter, porque veja, eu não estou querendo que acabe com a Polícia Civil nem com a Militar, não tem nada a ver, ao contrário. Eu só quero que eles tenham essa condição de trabalhar com mais afinco, poder trabalhar sossegado e a gente vai fazendo essa retaguarda de outras tantas coisas. Até porque o crime não fica, por exemplo, o cara vem de Jandira, rouba aqui e foge para lá, modo de falar. Ou vai daqui para roubar Jandira e vem para cá. Então, se a guarda está perseguindo, o que ela vai fazer? Bom, como é que eu vou entrar em Jandira? Entende o que eu quero dizer? Aí já começa. Então, essas coisas precisam ser. dele lá, né? Já é de outro. Então não precisamos de fazer uma movimentação mais forte, uma coisa mais séria. Bom projeto. É muita coisa que a gente tem que Agora mudar. vamos mudar um pouco de história. E Kombi? Gosta de Kombi? Gosta muito de Kombi? Tem alguma coisa de como você... Olha, eu vou falar pra você, na minha vida inteira eu tive nenhuma Kombi. Você não teve problema, então? Eu não Você nunca tive teve nenhuma. problema. Eu não tive nenhuma. Eu não posso mentir aqui, senão vai ficar chato pra mim. Já andou de Kombi? Já, lógico, pô, quantas vezes andei de Kombi? Pô, dirigi Kombi já, uma porrada Dirigiu ou de só vezes. guiou? Não, dirigi sim, o volantão aqui. Mas a Kombi, ela é como é que fala? Um folclore, né, do Brasil, eu acho. E você vê umas Kombis hoje todas estilizadas, uns carros bonitos, uma coisa diferente. Né? Essa cor aqui bonita. Que cor é essa Kombi, ô Hélio? Eu gostei da cor, não achei feia, não. É rosa ou branco? É rosa ou branco? E o cachorro que te mordeu na Kombi? Fala pra nós aí, como é que foi essa cena aí? Vai. Eu era muito criança, rapaz, isso aí, 50 anos Ficou atrás. marcado na vida, hein? Ficou marcado que eu tomei uma mordida. Eu fui brincar com a minha prima, o cachorro era dela, o cachorro estava dentro com nós na Kombi. Tá vindo passear? Era o primeiro carro, olha, é gozado isso. Era ao lado da família da minha mãe. A família da minha mãe, eles eram em 13 irmãos. Nossa, igual minha mãe Puta, eu também. tenho primo que eu nem sei quem é meu primo. Tanto primo que eu tenho. E aí o que aconteceu? O meu tio foi o primeiro que comprou um carro. Que carro ele comprou? Uma Kombi. Porque a família era enorme, era um lugar que cabia, todo mundo era aqui. E aí, pô, vamos passear de Kombi, vamos passear, levaram até o cachorro. O cachorro entrou. E eu fui fazer assim na minha prima, o cachorro wapt no meu nariz. Rapaz do Acabou o céu. passeio. Acabou o passeio, todo mundo foi parar no hospital, meu. Vai arrumar o nariz do cara aí. Mas meu nariz ficou bonito, ó, não ficou feio. Deram um talento legal lá. Ficou melhor que tava antes. Ele era grandão, deu uma diminuída, já aproveitei Mas, pra olha, deixar ele. Da hora a sua história, muito legal, gostei. Legal, gostei também. Cara,
Parabéns, projeto Isso. Maria da Penha, que eu não sabia. Da delegacia lá, colhimento lá, bom. O seu projeto que você tem a fornecer pra galera aí também, do deputado, muito bom. Vamos ver se nós conseguimos, né? Se Deus quiser, né? Vamos ser a vontade de Deus. Tem iniciativa, começou a iniciar, bora pra cima dos trabalhos. Você sabe, a gente precisa realmente fazer alguma coisa. E se for para deixar do jeito que tá, cara, eu nem vou. Nem vou. Não vale a pena. Não vale a pena. Você tem que... O cara não tem que ter isso como uma profissão, não é? Ser deputado não pode ser uma profissão. Ser deputado é você entender que você é um servidor público, que você tem a obrigação de dar satisfação para a população. Da mesma maneira que os prefeitos, os vereadores, todo mundo, esses caras chegam no poder, sabe o que eles acham? Eles acham que eles são dono do poder. Eles não são dono, ninguém é dono de poder não, só tem um dono no poder, é o povo. Então, eu não estou fazendo média aqui, não estou fazendo, eu estou falando realmente o que eu penso. É muito manipulado, ué. A mídia faz isso. Mas seja lá como for, meu brother, eu quero dizer uma coisa para você. Nós temos que, vocês estão me assistindo, eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês querem votar em mim? Eu fico extremamente agradecido. Mas antes de votar em mim, vai conhecer quem eu sou, vai ver a minha vida, ver o meu passado, né? E não é só meu, é meu e de qualquer pessoa que você queira votar. Vai ver, porque veja, o futuro nós não conseguimos saber. Sim. Mas o passado está todo registrado aí, meu. Vai olhar, vai saber quem eu sou, vai saber o que eu já fiz. Porque senão eu posso estar aqui falando, o papagaio fala também. E não, entendeu? Quer dizer, nós temos que saber em quem nós vamos votar. Quem é o cara? Você precisa da pessoa certa para o lugar sério e da pessoa séria para o lugar certo. É isso que nós precisamos. Gente séria, gente que pense em fazer o bem para a população. Agora, se você está pensando em ir lá para se servir, esquece, cara. Esquece. Esquece. Estou falando para você, a minha vida, eu posso me aposentar hoje. Eu saí de um cargo, eu era delegado seccional, cara. Eu estava no topo da carreira. Eu abandonei, entre aspas, um cargo para me dedicar a isso. Senão, para mim, era mais cômodo ficar lá. Sim. Eu já estava lá, estava tranquilo, delegado seccional. A seccional que eu saí, a última, da Zona Norte de São Paulo. Passou por muitas delegacias? Passei por algumas, não passei por muitas, não. Mas lá eu tinha mais ou menos perto de uns 600 funcionários. São 17 delegacias que eram subordinadas a mim. Então, você vê, eu saí de uma coisa que eu estava tranquilo. Eu já tinha sido seccional de Santo André, de São Mateus, estava lá. Então, para mim era muito mais simples de ficar lá, tá certo? Agora, aceitei o desafio, vou e desculpa quem estiver assistindo a gente, pensa que você quer dar uma de gostoso, soberba. Não é nada disso não. Eu vou falar com vocês, eu não vou tentar não, eu vou fazer. Legal, é sim, vamos lembrar disso, hein? Nós vamos cobrar ele depois. Pode escrever, me cobra, me cobra, pode me cobrar. Ué, é difícil aí, ó. Vê aí. 5. Olha, 5 número 5. É fácil. O melhor número. Pode escolher. Delegado, gente, tem alguma pergunta aí pro nosso delegado? Quer mais alguma coisa falar, delegado? Alguma coisa mais? Não. Eu quero falar que eu gostei pra caramba de bater um papo com vocês. Quero que vocês me convidem mais vezes. Se Deus quiser, se for a vontade dele que eu for eleito, me chama que eu faço questão de estar junto. Isso, vamos chamar mesmo. Se for eleito, eu vou chamar mesmo. Vou lá de novo. E a próxima vamos fazer lá na ZL. Vai lá, pô. Vamos fazer lá em São Mateus. Eu vou dar uma circulada lá. Depois eu combino com vocês fora do ar. Peraí, bacana, doutor. E assim, você trabalhou um tempo. O que você tem a dizer pro pessoal que trabalha com Kombi, transporte de carga? Sabe que há um tempo atrás eu estava no Jardim Robruca, Zona Leste também. E aí começou a ter um problema lá dos pirueiros, dos caras tal, com os negócios meio esquisitos lá. E a gente andou chamando os caras. Tinha um cara das forças de segurança que comandava os caras, mas ali era um outro
Era um outro esquema, você entende, cara? Isso aqui é amor, é paixão. O cara fazer um negócio desse com a sua Kombi, entendeu? Como tem cara que faz isso com Fusca, que faz com o que quiser, com a moto, com a cinquentinha, sei lá eu. Mas isso aqui é amor. Ali eram outras circunstâncias. Isso aqui é assim. Não vou falar, o cara estava transportando uma carga roubada numa Kombi. A Kombi cabe para fazer transporte mesmo. Para fazer um transporte de coisa boa, coisa certa, coisa direita, é isso que eu quero dizer. Então, mas usar, é aquela história. Você compra um sofá, põe ele na sua casa, e aí um dia você cata a sua mulher deitada com o cara no sofá. Pô, o culpado é o sofá? Não. Então não posso culpar a Kombi, como não tem nada a ver com isso. Essa é a história. Mas é isso, meu querido. Legal. Prazer. Prazer foi meu, foi muito legal. Me chama de novo, hein? Legal, da hora. Nós vamos lá, nós vamos estar juntos lá. Galera, estamos aí com ele, Bressan, finalizando esse bate-papo legal. Tamo junto. Segue eu lá, delegado Hélio Bressan. Vai lá, todas as redes sociais. Tô lá, delegado Hélio Bressan, não vai esquecer. Tem nossos companheiros que não vem aqui também, nossos diretores, né? O fiscal, o Emerson, o Tuba e o Marcola, né? Salve aí pra vocês também, tamo junto. É nóis, Valeu. galera. Valeu.